Vamos concluir o estudo da lição dessa semana falando um pouco sobre os juízos de Deus. Quais são os juízos de Deus? Quais são as fases do julgamento de Deus? Quais são os juízos que vão acontecer para vindicar os santos e para punir os ímpios e Satanás? O primeiro juízo é o juízo investigativo. O juízo investigativo se dá depois da grande tribulação. Se dá da tribulação, quando o chifre pequeno ataca os filhos de Deus e antes do segundo advento, antes do advento do Senhor Jesus. Nesse juízo, no juízo investigativo, são justificados os santos. É definida a salvação de todos aqueles que tiveram seus nomes escritos no livro da vida. Nesse juízo, Cristo é o nosso intercessor, Cristo é o nosso sacerdote, ele é o mediador, ele providencia a nossa salvação. Ele toma sobre si os nossos pecados para que nós possamos ser salvos. Após esse momento, após esse juízo, e com a volta do Senhor Jesus, Cristo e os santos justificados vão para o céu por 1000 anos. Veja o texto de Apocalipse 24. Os santos ressuscitarão e reinarão por 1000 anos com Cristo. 1000 anos com Cristo, irmãos. Esse é o milênio que se dá após a vinda do Senhor Jesus. Nesse período, irmãos, vai haver o julgamento dos ímpios, porque os ímpios não ressuscitaram na primeira ressurreição. Na primeira ressurreição, somente ressuscitaram os santos, e os que estavam vivos foram transformados, e foram ter com Jesus nos céus, e vão estar com ele por 1000 anos. Veja o texto de 1 Coríntios, capítulo 6, verso 2. Os santos irão julgar o mundo. Ainda 1 Coríntios, no capítulo 6, o verso 7. Nós, os santos, julgaremos os anjos. Por que isso, irmãos? Porque nós vamos julgar o mundo. Porque nós vamos julgar os santos. Porque o julgamento de Deus não é arbitrário. O julgamento de Deus não é totalitário. Não é segundo somente a vontade de Deus, é a vontade de um déspota. Não, não é assim. O julgamento de Deus é bondoso, é justo e ele é transparente. Os ímpios serão julgados pelos santos, que verão como é correto o juízo de Deus. São verificados os livros, as anotações, a aplicação do juízo em seguida, irmãos. Depois de que foi feito esse juízo no milênio, o Senhor Jesus vai voltar a essa terra junto com os santos e vai aplicar o juízo, vai aplicar a sentença. Apocalipse 20, 12. Os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros. Não foram julgados aleatoriamente, mas foram julgados segundo os fatos, segundo os eventos registrados nos livros. Eles foram julgados segundo as suas obras, diz o capítulo 20, verso 13. Então a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo, é o que encontramos no verso 14. Após o julgamento, após definida a sentença de morte, eles serão lançados no lago de fogo. Todo aquele que não foi achado no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Nós ainda vamos estudar neste trimestre o porquê que eles foram lançados, por que tem que ser dessa forma, por que tem que ser extraído o mal. Veja, irmãos, para que seja estabelecido o plano original de Deus. O plano original de Deus, a nova terra, novos habitantes, ou seja, habitantes renovados, seres humanos renovados, os vencedores em Cristo. Quem é que vai participar desta terra? Apocalipse 3, 5. Todo aquele que perseverar, que vencer, será vestido de branco, e eu não apagarei o seu nome do livro da vida, e o reconhecerei diante do meu Pai e dos seus anjos. Palavra do Senhor Jesus. Eu vou reconhecer diante do meu Pai e diante dos anjos. Isso quer dizer, eu vou testificar, vou testemunhar
sobre eles para salvá-los. Essa mesma tradução, esse mesmo verso, noutra versão, diz assim: eu declararei abertamente na presença de meu Pai e dos teus anjos que eles pertencem a mim. Que bonito, irmãos, essa versão. Eu declararei abertamente. Eu não terei o menor problema em declarar que eles são os meus filhos. Vou declarar para quem? Para o meu Pai, para o Senhor Deus, para o ancião de dias, como já vimos, e para os anjos. Vou declarar o quê? Eles pertencem a mim. Como é que pertencemos a Cristo, irmãos? Pertencemos a Cristo porque Ele nos comprou pelo seu sangue. Ele nos resgatou pelo seu sangue. E veja, irmãos, que maravilha o estudo desta semana. Devemos ser gratos a Deus por isso, irmãos. Gratos porque vamos receber um reino inabalável. Gratos porque o Senhor Jesus pode testemunhar diante do Pai: eles são meus. Eu quero, irmãos, estar nessa lista. Eu quero estar arrolado no livro da vida. E eu tenho certeza que cada um de vocês também quer estar. O que devemos fazer, irmãos? Fazer a vontade de Deus. Primeiramente, aceitar o Senhor Jesus Cristo como nosso Salvador pessoal. Aceitar o sacrifício do Senhor Jesus Cristo. Constituí-lo como nosso advogado, como nosso mediador, como nosso sacerdote junto ao trono de Deus. E dessa forma, irmãos, não tem jeito, seremos salvos. Seremos salvos se agirmos dessa forma, se confiarmos no sangue do Senhor Jesus. Mas somente seremos salvos se confiarmos no sangue do Senhor Jesus. Não vamos pensar que podemos ser salvos pelas nossas obras, ou as nossas obras podem ajudar na salvação. Não, irmãos. A salvação é unicamente pela graça no Senhor Jesus. E eu quero agradecer a Deus por isso, porque não depende de mim, não depende do meu esforço, depende somente da minha aceitação. E que o Senhor me abençoe a cada um de nós, para que a gente possa ser feliz, sabendo que já temos a vida eterna. Já temos a vida eterna que foi ganha pelo Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário. Eu quero desejar a todos vocês um feliz sábado. Que Deus abençoe a cada um. Se estiver na igreja, ou se estiver em casa, onde estiver, com a sua família, que o Senhor possa abençoar a todos e que todos nós possamos ter mais um sábado feliz, mais um sábado na presença do Senhor Jesus, mais um sábado nos confraternizando com os nossos irmãos, sendo fraternos com os nossos irmãos. Que Deus abençoe a todos.